Até 2013, 14 países africanos eram obrigados pela França, através de um pacto colonial, a colocar 85% das suas reservas estrangeiras no Banco Central da França, sob controle do ministro das Finanças da França. Ainda no ano de 2014, o Togo e cerca de 13 países africanos ainda têm de pagar a dívida colonial. Os líderes africanos que se recusam são mortos ou são vítimas de golpes de Estado. Aqueles que obedecem são apoiados e recompensados pela França com um estilo de vida luxuoso, enquanto o seu povo enfrenta a pobreza extrema e o desespero. É um sistema tão maligno que até foi denunciado pela própria União Europeia. Mas a França não estava preparada para abandonar esse sistema colonial que coloca cerca de 500 bilhões de euros nos seus cofres todos os anos. Muitas vezes acusamos os líderes africanos de corrupção e de servirem aos interesses das nações ocidentais. Mas há uma explicação clara para esse comportamento. Eles se comportam assim porque têm medo de serem mortos ou de serem vítimas de golpes de estados. Querem uma nação poderosa que os apoie em caso de agressão e problemas. Mas ao contrário da proteção de uma nação amiga, a proteção ocidental é frequentemente oferecida em troca da renúncia destes líderes a servir os interesses do seu próprio povo. Neste vídeo, eu vou listar 10 absurdos, na verdade 11 absurdos, que as colônias francesas faziam mesmo após a sua independência. Não podemos chamar de ex-colônias porque ainda estavam sob domínio francês. Fique comigo e acompanhe. 11. Dívida colonial pelos benefícios da colonização. É um absurdo falar que a colonização deu alguns benefícios ao povo africano que foi explorado, que o seu próprio suor construiu as metrópoles e várias das cidades que tem na África. Os novos países independentes eram obrigados a pagar pela infraestrutura construída pela França no país durante a colonização, como se essa infraestrutura não tivesse sido construída pelo suor dos próprios africanos ou usando o seu próprio recurso. Mas a França, após a independência, fez com que os países assinassem esse tipo de acordo, que obrigava eles próprios a pagarem pela infraestrutura feita pelo próprio suor no seu próprio país. 10. Confisco automático das reservas nacionais. Os países africanos devem depositar as suas reservas monetárias nacionais no Banco Central da França. A França detém reservas nacionais de 14 países desde 1961. A política monetária que rege um agregado tão diversificado de países é simples, porque é de fato operada pelo Tesouro francês, sem referência às autoridades fiscais centrais dos bancos africanos. Nos termos do acordo, criou estes bancos e o CFA. O Banco Central de cada país é obrigado a manter pelo menos 65% das suas reservas cambiais numa conta de operações mantida no Tesouro francês, bem como outros 20% para cobrir passivos financeiros. Os bancos centrais CFA também impõem um limite máximo de crédito concedido a cada país membro, equivalente a 20% das receitas públicas desse país no ano anterior. Em suma, mais de 80% das reservas cambiais desses países africanos estão depositados nas contas de operações controladas pelo Tesouro francês. Os bancos CFA têm nomes africanos, mas não têm políticas monetárias próprias. Os próprios países não sabem nem lhes é dito quanto do conjunto de reservas cambiais detidas pelo Tesouro francês lhe pertence como grupo individual. Os rendimentos de investimento desses fundos no Fundo Comum do Tesouro francês devem ser adicionados no Fundo Comum, mas nenhuma prestação de contas é dada aos bancos ou países sobre os detalhes de tais
alterações. O grupo limitado de altos funcionários do Tesouro francês que têm conhecimento dos montantes das contas de operações onde estão os fundos estão proibidos de divulgar qualquer uma dessas informações aos bancos africanos. Estima-se que a França detém agora cerca de 500 bilhões de países africanos no seu tesouro e faria qualquer coisa para combater qualquer um que quisesse lançar uma luz sobre este lado negro do velho Império Francês. 9. Os países africanos não têm acesso a esse dinheiro. A França permite-lhe aceder a apenas 15% do dinheiro num determinado ano. Se precisarem de mais do que isso, terão de pedir emprestado o dinheiro extra dos seus próprios tesouros ao Tesouro francês a taxas comerciais. Para tornar as coisas mais trágicas, a França impõe um limite à quantidade de dinheiro que os países poderiam pedir emprestado a partir da reserva. O limite máximo é fixado em 20% das receitas públicas do ano anterior. Se os países precisarem de emprestar mais de 20% do seu próprio dinheiro, a França tem o veto. O ex-presidente francês Jacques Chirac, que francês maravilhoso, falou o seguinte, abre aspas, temos que reconhecer que uma grande parte do nosso dinheiro nos bancos franceses é precisamente vindo da exploração do continente africano. 8. Direito de preferência sobre qualquer recurso bruto ou natural descoberto nos países africanos. A França tem o primeiro direito de comprar quaisquer recursos naturais encontrados nas terras das suas ex-colônias. Só depois da França dizer não estou interessada é que os outros países podem negociar com esses países africanos. Ou seja, os países africanos devem pedir autorização para negociar seus próprios recursos no seu próprio território, a sua ex-colônia francesa. Que absurdo. 7. Prioridade aos interesses de empresas francesas nos contratos públicos e nas licitações. Os contratos governamentais, as empresas francesas devem ser consideradas em primeiro lugar e só depois estes países poderão procurar outro lugar. Não importa se os países africanos conseguem obter uma melhor relação qualidade-preço em outros lugares. Como consequência, em muitas das ex-colônias francesas, todos os principais ativos econômicos dos países estão nas mãos dos franceses. Na Costa do Marfim, por exemplo, as empresas francesas possuem e controlam todas as principais serviços públicos: água, eletricidade, telefonia, transporte, portos e grandes bancos. O mesmo no comércio e construção e também na agricultura. Ou seja, a França coloca as suas empresas para prestarem serviços às suas ex-colônias. 6. Direito exclusivo de fornecer equipamento militar e treinar oficiais militares dos países africanos. Através de um esquema sofisticado de bolsas de estudos, subvenções e acordos de defesa anexados ao pacto colonial, as colônias francesas devem enviar os seus oficiais militares superiores para treino em França ou em instalações de treino francesas. A situação no continente agora é que a França treinou centenas até milhares de traidores e os alimentou. Eles ficam adormecidos quando não são necessários e ativados quando necessários para um golpe ou qualquer outro propósito que sirva ao interesse francês. 5. Direito da França de pré-mobilizar tropas e intervir militarmente no país para defender os seus interesses. Ao abrigo de algo chamado Acordos de Defesa anexados num pacto colonial, a França tinha o direito legal de intervir militarmente nos países africanos e também de estacionar tropas permanentemente. Para piorar a situação, a França estimou que a comunidade empresarial francesa tinha perdido vários milhões de dólares quando, na pressa para deixar Abidjan,
Em 2006, o exército francês massacrou 65 civis desarmados e feriu outros 1.200. Depois que a França teve sucesso no golpe e transferiu o poder para Hassan Ouattara, a França solicitou ao governo de Ouattara que pagasse uma compensação à comunidade empresarial francesa pelas perdas durante a Guerra Civil. Na verdade, o governo de Ouattara pagou-lhe o dobro do que disseram ter perdido ao partir. 4. Obrigações de tornar o francês a língua oficial do país e a língua para a educação. Foi criada uma organização de difusão da língua francesa e cultura francesa chamada Francofonia, com vários satélites e organizações afiliadas supervisionadas pelo ministro de Negócios Estrangeiros francês. Algo interessante é que se o francês fosse a única língua que você fala, você teria acesso a apenas 4% de conhecimento e das ideias da humanidade. Isso é muito limitante para colônias que necessitam de conhecimento para poder evoluir e ultrapassar essa questão. 3. Obrigações de enviar à França o balanço anual e o relatório de reserva. De qualquer forma, o secretário dos bancos centrais das ex-colônias e o secretário da reunião semestral dos ministros das finanças das ex-colônias é exercido pelo Banco Central, o Tesouro francês. Ou seja, todas as contas que correspondem ao país que foi uma ex-colônia francesa é feita pelo Tesouro Central da França. Ou seja, não há controle no que diz respeito às finanças por parte dessas ex-colônias. 2. Renúncia para entrar em aliança militar com qualquer outro país, a menos que autorizado pela França. Os países africanos em geral são os que têm menos vontade de alianças militares regionais. A maioria dos países tem apenas alianças militares com os seus ex-colonizadores. No caso das ex-colônias francesas, a França proíbe-as de procurar outra aliança militar que não aquela que lhes oferece, ou seja, tem que esperar a França autorizar. 1. Obrigações de aliar-se à França em situação de guerra ou crise global. Mais de 1 milhão de soldados africanos lutaram pela derrota do NAS e do FA durante a Segunda Guerra Mundial. A sua contribuição é muitas vezes ignorada ou minimizada, mas quando se pensa que foram necessários apenas 6 semanas para a Alemanha derrotar a França em 1940, a França sabe que os africanos podem ser úteis para lutar em guerras futuras. Primeiro, a França está gravemente viciada na pilhagem e na exploração da África desde os tempos da escravatura. Esse fato acontece há mais ou menos 50 anos. É por isso que hoje nós olhamos para muitos golpes de Estado na África. É resultado de algumas dessas questões ou de algumas dessas regras absurdas que as ex-colônias deviam seguir, que causam revolta e levantam novos líderes africanos dispostos a enfrentar essa situação.